Olá, eu sou o Sullivan Francis. Está começando agora mais um Foco em Gestão aqui na Record News. Eu começo o programa hoje fazendo uma pergunta para você. Quantas metas você conseguiu atingir até o momento nesse ano de 2017? E para o próximo ano? Já definiu seus planos? Sejam pessoais ou até profissionais? Meta é aquilo que você deseja alcançar em um prazo determinado e o que norteia seus próximos passos ou de sua empresa. Essa é uma das razões fundamentais para ter um planejamento bem próximo da realidade, sem objetivos genéricos ou muito abertos. E esse é um dos temas que vamos abordar hoje, aqui no Foco em Gestão. E hoje também vamos falar sobre como são calculados e avaliados o quanto essa ou aquela companhia vale para o mercado e o valor de seus serviços ou produtos oferecidos. Pode até parecer difícil, mas o nosso objetivo é justamente traduzir as informações mais complicadas da melhor forma para você. Eles têm uma meta ousada: dobrar a participação em empresas de médio e pequeno porte e aumentar o faturamento em 40% em 3 anos. Estamos falando da Alelo, maior empresa de cartões de benefícios que detém 1/3 do mercado de 130 bilhões de reais. E não para por aí. A empresa também pretende triplicar a oferta de produtos que não são da área de alimentação para 30%. Para saber como eles vão fazer isso e contar pra gente em detalhes sobre essa operação de cartões de alimentação e refeição que, segundo o presidente da companhia, são aceitos em todos os municípios do país, em mais de 470 mil estabelecimentos, vamos conversar com ele mesmo, o presidente da Alelo, Raul Moreira. A Alelo não é fragmentada em função da atuação segmentada em mercados, ela é uma única plataforma com foco no cliente. E agora é a vez de ficar atualizado com o nosso quadro Giro no Mundo. Novos inventores. O Google vai distribuir 2 milhões de reais entre 27 equipes vencedoras do seu prêmio para pesquisas latino-americanas. Entre alguns dos projetos premiados estão o desenvolvimento de um estetoscópio mais moderno para exames médicos e um detector no celular para encontrar buracos na rua, mesmo de noite. Dos 27 ganhadores, 17 são brasileiros. Com todo o poder de investimento e capital do Google, é de se esperar, claro, que a empresa dedique uma parte do seu lucro para incentivar a inovação. Também é muito bom saber que o Brasil, embora seja o país mais populoso da América Latina, também seja o grande vencedor. Que esses bons ventos da inovação e desenvolvimento sempre soprem pelo país, pois só assim vamos crescer e ganhar mais respeito de toda a comunidade internacional. O ponto é que esses ganhadores, eu, você, fazemos nossa parte para melhorar a imagem do país. O problema são os políticos. Google na viagem. E por falar em Google, a gigante da tecnologia desenvolveu uma nova ferramenta para ajudar as pessoas a economizar dinheiro em viagens. O aplicativo dá dicas para escolher datas mais baratas e eficientes para viajar, além de disponibilizar um calendário mostrando o preço médio de passagem aérea naquele dia. É possível também consultar gráficos com as tarifas para melhor escolher o momento certo de viajar. O mercado já oferece inúmeras possibilidades entre sites e aplicativos para comparação de preços de hotéis, voos, aluguel de carros e outros itens de viagens. Melhor mesmo salvar algum dinheiro nesses itens e curtir muito mais a viagem. Fio de energia. Uma equipe internacional de cientistas desenvolveu um fio similar aos usados em tecidos que pode gerar eletricidade. O fio é feito com nanotubos de carbono e, quando é envolvido em um gel especial e esticado, pode gerar uma pequena carga elétrica.
Os desenvolvedores do projeto acreditam que a ideia pode ser utilizada para gerar energia a partir de ondas e marés. Tá aí mais um projeto que reinventa a geração de energia. Com o esgotamento de muitas fontes no planeta, qualquer boa ideia alternativa é sempre muito bem-vinda. Robô com airbag. Uma nova invenção parece ser a solução definitiva para acabar, ou pelo menos, reduzir os acidentes em fábricas. Um robô com airbag está sendo desenvolvido por pesquisadores alemães. Eles vão ser usados para trabalhar em conjunto com as pessoas que atuam com grandes máquinas cortantes ou que têm muita força e podem acabar machucando alguém. Um dos assuntos mais sérios hoje em grandes empresas é justamente a questão da segurança no trabalho. Segundo a Previdência Social, em 2015, o país registrou cerca de 612 mil acidentes. Muitos casos causam o afastamento do trabalhador por longos períodos, que acaba sendo ruim para o empregado, para a empresa e para a Previdência, que precisa desembolsar milhões todos os anos de indenização. Por tudo isso, qualquer iniciativa que faça baixar o índice de acidentes no trabalho será sempre muitíssimo bem-vinda. Polaroid de vídeo. Um desenvolvedor criou um novo tipo de Polaroid que pode imprimir GIFs. A câmera denominada InstaGIF pode capturar vídeos e mostrar depois em um pequeno visor portátil que sai de dentro da câmera, já com animação. O criador do projeto disponibilizou o código usado na internet para que outros programadores possam recriar o InstaGIF sem muita dificuldade. Fala a verdade, quando é que vocês imaginaram que seria possível imprimir um GIF? Uma animação? O aparelho não deve servir para tanta coisa além disso que vocês acabaram de ver, que é puro entretenimento, mas que é divertido e inusitado, eu não tenho dúvida. Você sabe como o mercado avalia e precifica uma empresa? Se não sabe, vai descobrir isso hoje aqui no Foco em Gestão. E também vamos receber no nosso estúdio o presidente da Alelo, Raul Moreira. Ele vai nos contar como é a gestão de uma das maiores empresas de cartões de refeição e alimentação do país. O Foco em Gestão faz uma pequena pausa agora, mas voltamos já já. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Estamos de volta com o segundo bloco do Foco em Gestão. Existem formas de avaliação e precificação de empresas, ou seja, estimativa de quanto valem no mercado e a precificação dos produtos ou serviços oferecidos. Vamos agora conhecer como isso é feito. Confira os detalhes na nossa reportagem. Você sabe quanto vale uma empresa? A presença de grandes marcas é sempre reconhecida à primeira vista no mercado,
Mas estimar uma cifra para um empreendimento e seus ativos é bem mais complicado. Na hora de vender, fazer uma oferta pública na Bolsa de Valores ou em processos de privatização, estipular valores e preços de negócios e serviços é essencial. Para lidar com essa atividade complexa, algumas metodologias ajudam gestores e tomadores de decisão a alcançar uma projeção o mais próxima possível da realidade. Pricing e valuation são duas coisas bem distintas. Valuation é a maneira como você precifica uma empresa, e é feito isso quando o empresário executivo quer saber qual é o valor real da sua companhia, da sua empresa, num caso de venda, fusão ou aquisição. É um cálculo importante para qualquer empresário, empreendedor, para qualquer executivo buscar entender qual é o valor do seu negócio, o valor da sua companhia, quando ele vai buscar um investimento, quando ele vai querer fazer uma venda, quando ele vai querer fazer uma fusão e uma aquisição, um M&A com o seu negócio, com a sua empresa. A precificação é uma técnica criada para avaliar quanto um negócio custa e representa um avanço na forma de colocar um preço. O pricing é uma forma de você precificar a venda de um produto ou um serviço de uma maneira diferente do que era usado antigamente quando falava-se em markup. Para você formar o preço de um produto ou um serviço, você tem lá os teus custos para produzir aquele produto ou para prestar aquele serviço, você tem as suas despesas fixas e custos fixos e custos variáveis. E você coloca isso num cálculo e você define qual é o markup que você queria ter para vender esse produto. O pricing é uma evolução desse conceito de markup. Por quê? Porque o pricing você define o preço de acordo com vários outros fatores, como por exemplo, quantidade, por exemplo, tipo de cliente, perfil de cliente, frequência de compra desse produto. Então você define o pricing do mesmo produto de acordo para quem ele vai ser vendido, para qual é a quantidade e em qual condição. Então o pricing é estipulado de acordo com a estratégia, de acordo com quantidade, de acordo com N outros requisitos. Sem essas ferramentas de avaliação, fica difícil estabelecer valores e preços que estejam de acordo com a realidade do mercado. Se você é um empresário, independente se você tem uma pequena, média empresa ou uma grande empresa, primeiro você tem que entender o valor do seu negócio. Qual é o valor do seu negócio? Porque se amanhã aparece algum comprador, alguém querendo se associar, ou se você precisar levantar um capital, você precisa saber qual é o valor da sua empresa. Então o valuation é muito importante, qualquer empresário, executivo, entender um pouquinho melhor sobre o que é valuation e buscar ter um valor da sua companhia. E o pricing, estratégia de pricing sempre vai ter que existir. Nós estamos vivendo um momento onde cada vez mais as margens diminuem, cada vez mais a competição aumenta, grandes empresas têm que enfrentar startups, grandes lojistas e redes de varejo têm que enfrentar com pequenas empresas, e o pricing é uma estratégia de mercado, é uma estratégia de você poder atingir um determinado mercado ganhando um preço relativo àquela estratégia, àquele consumidor, aquele modelo de venda, aquele momento atual. Não definir um preço X e um lucro que você quer ganhar, porque isso hoje em dia não se sustenta. Determinar o valor de empresas e estabelecer preços são processos fundamentais no planejamento de orçamento, em fusões e aquisições e em análises de investimento. Um produto ou empreendimento bem projetado e posicionado no mercado pode justificar um preço elevado e ter um alto rendimento. Quando você fala numa empresa, você não pode somar os bens dela e dizer que ela vale apenas os bens que ela tem. Não é? Até porque os bens que ela tem estruturados da forma que estão, têm um valor adicional. E a pergunta que pode se fazer sempre é: o que gera esse valor adicionado? Né? O que gera esse valor a mais, que é o que o valuation, a técnica de pricing, a técnica de valuation procura trazer. Não é? É o que esta empresa, o que esses ativos vão trazer de retorno
para quem investe neles. Conhecer o valor de uma empresa é uma tarefa minuciosa. O resultado da valoração e da precificação é que vai dizer se uma transação ou processo é viável ou não. Você precisa mergulhar no negócio, porque cada negócio tem as suas nuances, né? Então você precisa mergulhar no negócio na hora de fazer a avaliação, porque embora esteja uma técnica, existem técnicas científicas, sempre você vai ter um pouco de arte nessa avaliação, ter um pouco de sensibilidade ao fazer uma avaliação de empresa ou de negócios ou de projetos. O valor de um bem é um valor onde existe pelo menos um vendedor vendendo por esse valor e pelo menos um comprador querendo comprar. Então esse valor é o valor de mercado. Precificar empresas é uma atividade primordial antes de qualquer processo financeiro. Embora não seja uma ciência exata, com algumas variáveis subjetivas, conhecer o valor de ativos e empreendimentos pode poupar tempo e prevenir grandes arrependimentos no futuro. Saber quanto vale uma empresa é fundamental e principalmente na hora de buscar um sócio, vender ações ou buscar um investimento. Identificar o valor do negócio pode ser, quem sabe, um passo para conhecer também pontos a serem aprimorados e o que fazer para ter um melhor posicionamento no mercado. É uma reflexão sobre o que valoriza a sua empresa e o que a faz valer menos, em muitos casos. A meta deles é ousada: aumentar o faturamento em 40% em 3 anos, até 2020. Eles têm 100 mil empresas clientes, 8 milhões de usuários e uma média de 55 milhões de operações de pagamentos todos os meses. Para entender sobre toda a gestão desses números e o que isso representa, temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio o presidente da Alelo, Raul Moreira. Raul, muito obrigado por aceitar o nosso convite em participar do Foco em Gestão. Prazer é todo meu estar aqui, senhor. Raul, você assumiu a presidência da Alelo no início deste ano e declarou estar muito feliz com esse desafio, pois era um sonho que se realizava e que seria um ano de muito aprendizado e conquistas e com uma equipe inspirada. Ao longo desses 9 meses de gestão, qual é o balanço que você faz desse período? Bom, o período é bastante desafiador, né? A questão do ambiente macroeconômico, da questão da empregabilidade no país, mas eu diria que a companhia é tudo aquilo que eu realmente sonhei. Uma companhia inovadora, uma companhia voltada aí para alta performance e muito bem preparada para responder aí os desafios do mercado. Recentemente você declarou que o mercado de cartões de benefícios deve triplicar nos próximos 5 anos devido à reforma trabalhista. Explica pra gente por que isso pode acontecer e como é que você vê essa capacidade de triplicar o mercado. Isso é uma coisa bastante interessante. Tem se falado pouco sobre algumas inovações contidas no âmbito da reforma trabalhista. Lógico que ela trouxe mais segurança e mais inovação na relação do trabalho, né? E a segurança jurídica foi um ponto muito importante no mercado de benefícios. Existem alguns artigos importantes na reforma que clarificam a concessão de benefícios do empregador para o empregado e dão a segurança jurídica decorrentes disso aí. Não só para auxílio alimentação, que é o benefício mais conhecido do mercado, mas também para auxílio saúde, medicamentos, produtos ortopédicos, óculos e uma série de outros benefícios que podem permitir que a empresa coloque isso na política de RH com assistência aos seus funcionários nessa questão de alimentação saudável, saúde, mobilidade, premiação. É uma coisa bastante interessante que a reforma traz uma segurança adicional em relação a isso aí. Então, segurança jurídica é o ponto fundamental agora para alavancar o mercado. A Alelo quer também aumentar a participação com produtos que não são alimentação. Quais seriam esses mercados que vocês pretendem atacar? Principalmente nós vamos trabalhar fortemente no mercado de saúde. Existe muita demanda para assistências e benefícios de saúde por parte dos empregadores dentro da sua política de RH junto aos seus empregados. Atuaremos também no mercado de cultura e no mercado de mobilidade urbana. Também a questão de transporte nos parece ser bastante fundamental no dia a dia da relação empregador e empregado. Raul, seus clientes são em grande maioria
as empresas. Mas vocês fizeram campanha justamente para trazer o usuário final para mais perto da Alelo. Poderia contar como é que foi esse desafio? De onde veio essa ideia? Perfeito. O foco no cliente final é um ponto importante da nossa estratégia, porque no fim é ele que está tendo a experiência com a Alelo. Logicamente que a gente tem toda uma relação com a área de RH da empresa, ajudando ela nessa política de relacionamento com o funcionário, mas o portador do cartão é que precisa ter uma experiência adequada em relação àquele benefício e perceber valor nessa relação. O que diferencia a Alelo hoje das principais empresas ou dos seus principais concorrentes que prestam o mesmo serviço olhando para a questão da alimentação? Olha, eu diria inovação, foco no cliente. Nós estamos bastante preocupados com essa questão da jornada do cliente dentro da relação com a Alelo e principalmente o nosso objetivo não é oferecer cartões ou oferecer produtos, é oferecer uma visão integrada de tudo aquilo que pode compor benefícios apoiando a política de RH das nossas empresas. Vocês também criaram recentemente uma área de gestão de despesas corporativas e vendem alguns serviços. Quais são as vantagens para as empresas? Principalmente na parte de redução de custos, otimização da relação do processo de despesas que ela tem na gestão de frotas, no abastecimento dos veículos da empresa, na viagem a serviço dos seus funcionários, inclusive na própria premiação que é concedida em função da performance daqueles funcionários. Por exemplo, na questão do Vale Transporte, normalmente quando a gente coloca a nossa plataforma de gestão, a gente traz uma economia algo em torno de 30% para a empresa, evitar desperdícios e conceder o benefício de forma adequada. Vocês lançaram em maio, e apenas para funcionários, com duração de 90 dias, o projeto de carro compartilhado da Alelo. Explica para nós como é que funciona isso. Isso é uma coisa bastante interessante. Vem aparecendo muito na demanda, nessa relação entre empregadores e empregados, a questão da mobilidade urbana. Mobilidade urbana, você sabe, é um desafio mundial, e principalmente nas grandes capitais. O que nós estamos procurando? Estamos procurando inovar com novas soluções que permitem exatamente o funcionário da empresa ter vantagens e benefícios no seu deslocamento. Compartilhamento de carros e uma série de outros benefícios. O carro compartilhado nada mais é que uma solução que usa bastante tecnologia, em que é possível você solicitar um carro por meio de um aplicativo da Alelo, utilizar aquele carro para efeito de transporte e deixar ele num local que seja mais adequado para você. É uma inovação que vem compor a nossa estratégia de mobilidade urbana. Como é que foi essa experiência de 90 dias? Olha, bastante interessante. Nós tivemos demandas das mais variadas na forma de utilização. O principal feedback foi na praticidade de utilização do carro e exatamente a interatividade da tecnologia de mobilidade em que você simplesmente abre o carro a partir de um aplicativo, utiliza o carro, programa a utilização desse carro e programa onde você vai deixar esse veículo. Praticidade em mobilidade urbana é uma coisa extremamente fundamental e é exatamente isso que traz essa experiência. Vocês lançaram também um app para gestão de frotas. Qual que é a estratégia da empresa nesse segmento? Buscar eficiência operacional. O que a gente vem muito sendo demandado no mercado é como que a gente pode colaborar para gerir as empresas melhores gerirem as suas despesas de recursos humanos, os seus benefícios, mas buscar eficiência operacional. O aplicativo exatamente permite que você possa gerenciar melhor a sua frota se uma empresa tem uma frota muito grande e pretende buscar um gerenciamento mais de perto para exatamente obter essa eficiência operacional na utilização dessa frota. Vocês devem atuar em breve nos segmentos de pedágio eletrônico, postos de combustíveis e cancelas de estacionamento de uma forma geral. Vocês receberam uma licença para operar em rodovias estaduais, federais? O projeto começa agora, na virada do ano, como é que está isso? Então, a Alelo já foi autorizada pelo tanto o regulador nacional, que é a NTT, quanto o regulador no estado de São Paulo, que é a Artesp. A partir daí nós estamos iniciando o processo de integração com as concessionárias de serviço público, com os estacionamentos, postos de combustíveis, para lançar o nosso produto, a nossa solução que se chama Veloy, que é uma solução exatamente com um diferencial de uso intensivo de tecnologia e vem compor a nossa estratégia de atuação no segmento de transporte e mobilidade urbana. Os nossos clientes demandavam muito uma solução um pouco mais simples, prática e eficiente na parte de pedágios e usos de estacionamentos por meio de novas tecnologias, como por exemplo
os stickers, as tags que são colocadas no carro. A integração dessa tecnologia dos stickers e das tags com a mobilidade urbana, com o celular, é que é um diferencial competitivo da Veloy. Raul, falando dessa questão que vocês partem agora para estacionamentos e pedágios, qual a principal diferença entre esses três mercados? Vamos falar assim, alimentação, que é algo que vocês já dominam, pedágio e estacionamento. O que tem de diferente nesses três mercados? Quais são os maiores desafios? Os maiores desafios, no primeiro momento, é você ter a visão cliente. Então, a gente olha e procura apoiar a empresa na sua política de RH e no relacionamento com os seus funcionários, né? Então, eu diria que tanto a nossa atuação no segmento de alimentação, como no segmento de saúde, como no segmento de transporte, integram uma plataforma única da Alelo. Esse é o diferencial competitivo da Alelo. A Alelo não é fragmentada em função da atuação segmentada em mercados, ela é uma única plataforma com foco no cliente, e os desafios são exatamente fazer com que a empresa veja isso aí como uma solução integrada na sua política de recursos humanos. Você está falando muito sobre mobilidade e transporte. E o bilhete único, vocês olham para ele como um filão de mercado também ou não? Sempre estaremos atentos e avaliando possibilidades de mercado. Isso vai depender das condições como o regulador pretende colocar essa concorrência em nível de mercado. Mas nós estamos sempre abertos. Por quê? Porque uma das partes que nós entendemos que é um benefício muito relevante para o empregado é conceder melhores experiências em mobilidade urbana. Eu vou ter que interromper um pouquinho a nossa conversa aqui e nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos com essa entrevista muito interessante com o Raul Moreira, presidente da Alelo. Não saia daí. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio Raul Moreira, presidente da Alelo. No bloco anterior, falamos sobre diversificação de mercados e produtos e a estratégia de ter foco no cliente final. Raul, no bloco anterior nós estávamos falando da atuação da Alelo, que sempre foi muito mais voltada para o público corporativo, muito mais voltado para empresas, mas que hoje, pela diversificação de produtos, requer uma certa atenção para o público final. Perfeito. Como é que vocês estão fazendo esse movimento? Porque muitas vezes quando se fala da Alelo, pensa-se só na alimentação. E hoje tem várias outras frentes, como você estava citando aqui no intervalo. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Então, exatamente, a Alelo pretende se tornar uma companhia completa em benefícios e gestão de despesas corporativas, né? Olhando não só as mais de 100 mil empresas clientes, mas também os 8 milhões de usuários que nós temos de nossos produtos, né? Na parte de alimentação, saúde e transporte, a gente pretende atuar de uma forma ampliando cada vez mais o nosso portfólio e a gestão de benefícios. Se uma pessoa física quiser, por exemplo, na parte de transporte, adquirir o produto Veloy da Alelo, em breve ela vai poder fazer. Mas isso faz parte de uma estratégia única de integrar tudo isso aí numa plataforma de benefícios e gestão de despesas para as grandes empresas de forma prioritária. Hoje eu vejo que muitas empresas têm uma solução de estacionamento, né, que seriam aí concorrentes da Alelo, tem uma solução de pedágio, tem uma solução para postos de combustíveis,
outros têm uma solução para alimentação. Seria a vantagem da Alelo a integração de tudo isso? É isso que a gente vê como diferencial? Esse é exatamente o nosso diferencial. Numa única empresa, numa única plataforma, o nosso objetivo é a visão do cliente, é auxiliar ele na sua política de RH e gestão das suas despesas corporativas, com várias soluções de forma integrada, para que o cliente não precise contratar N fornecedores que, inclusive, não têm plataformas integradas entre si. O nosso objetivo é exatamente prover soluções tanto de alimentação saudável, como aquisição de medicamentos e outros produtos e consultas médicas, quanto, por exemplo, acesso à cultura e também a mobilidade urbana e transporte, tudo isso aí numa única visão, foco no cliente. Nós estamos falando sobre diversificação de mercado aqui, a estratégia da Alelo que você bem trouxe aqui, está deixando de uma forma clara para o nosso telespectador. Mas talvez a pergunta que não queira calar aqui, a pergunta que eu particularmente tenho uma curiosidade para entender é o seguinte: em meio a toda essa diversificação e a crise que nós enfrentamos aí, estamos enfrentando ainda nos últimos 3 anos, qual é o segredo da Alelo para acabar não perdendo o foco? Porque a gente sabe que é uma empresa bem sucedida no ramo que atua. Essa diversificação não corre o risco de perder o foco do mercado que já atua? Se você tiver uma preocupação em atender o cliente, a questão dos produtos é apenas um complemento dessa estratégia. Então, logicamente, nós pretendemos proteger muito forte a nossa posição de liderança no mercado de benefícios em alimentação, mas o que a gente vem sendo provocado pelos nossos clientes é exatamente ter uma proposta um pouco mais completa. E nesse sentido eu acho que não há dispersão, muito pelo contrário. Foco no cliente, não é dispersão, porque você não pode focar em produtos e vender esses produtos de forma isolada. Então o segredo para manter o foco aí seria: presto atenção no que o meu cliente está dizendo, o que ele está querendo e proporciono isso para ele. Essa é a estratégia da Alelo. É isso aí. Me preocupo muito com a experiência desse cliente, com a jornada que ele tem na companhia e no suprimento exatamente dos benefícios e das necessidades que esse cliente está nos apresentando. Raul, você vem da área de TI. Qual foi o benefício disso na sua carreira e hoje como presidente da Alelo? Na verdade, a área de tecnologia ela tem o objetivo de integrar a visão daquilo do suporte que ela pode dar ao negócio. Então, você integrar a visão de negócio, experiência do cliente com tecnologia, na minha opinião, é isso que cria um processo interessante de inovação, de cultura de inovação na companhia. Eu falo muito que o gerente de negócios, por exemplo, ele também precisa entender dos potenciais da tecnologia. Logicamente, não precisa ser um especialista na parte de codificação, mas entender o que a tecnologia pode agregar valor ao negócio, hoje em dia, todo esse processo de transformação digital da sociedade, isso aí é fundamental. É até, na minha opinião, um diferencial do profissional hoje em dia. Nós conversávamos aqui no intervalo e você citou uma coisa interessante que eu acho que vale a pena esclarecer para o nosso telespectador. Eu perguntei para você se não seria mais do mesmo, né? Pedágio por pedágio, estacionamento por estacionamento, combustível por combustível, e você disse que não. Que a Alelo vem com uma proposta de integração de todas essas áreas, mais alimentação, e até você citou a questão de farmácias também, e o objetivo seria integrar tudo isso a um único cartão, onde a experiência do cliente se tornaria muito mais agradável, né? Eu tenho tudo à mão em um único cartão. E aí você tocou num ponto curioso, que para mim foi uma surpresa, que é a questão da legislação. E aí você mencionou, se a legislação permitir, como é que é isso? Quais são os entraves da legislação para esse tipo de situação? Existem 2 pontos aí importantes. Eu acho que a legislação, ela precisa, as legislações mais específicas envolvendo a questão de benefícios, elas poderiam acompanhar mais a evolução da tecnologia. Porque hoje você consegue, independente do device, seja um celular, seja um plástico, seja só digital, o importante são as funcionalidades que estão por trás daquela proposta e daquele conjunto de produtos. E sim, respondendo a sua pergunta, é plenamente possível você integrar tudo isso aí num único plástico, por exemplo, né, com múltiplas funcionalidades. Tanto que nós lançamos recentemente um produto exatamente multi-benefícios, né. Existe um desafio da regulação e acompanhando esse processo de evolução tecnológica, mas eu tenho certeza que os reguladores estão bastante atentos a isso aí e é uma tendência natural do mercado nós esquecermos qual é a forma de interação que vai ser utilizada pelo consumidor, que pode ser várias formas, né, e procurar focar mais no benefício e na experiência daquele consumidor. Falando um pouco sobre a gestão de pessoas, vocês têm atualmente cerca de 600 funcionários, é isso?
Isto, exatamente. Nós entrevistamos para a nossa revista aqui, Foco Gestão, a diretora de Gente e Gestão, que é como vocês denominam a área. Ela mencionou na época sobre metas, competências e alguns pontos que foram essenciais para realizar mudanças nessa área. O patrocínio da alta gestão, o treinamento de todos os líderes e um time de consultoria interna de RH. Desde que você chegou, quais foram as novidades implantadas na sua gestão, olhando para o lado de gente? Bom, na verdade a companhia vem num processo evolutivo e eu tenho sempre a premissa de, a ideia não é mudar completamente a companhia ela tem que seguir todo um planejamento que ela já foi moldando a cultura dela. É uma companhia belíssima, focado muito em meritocracia, isso aí eu tenho reforçado bastante, focado muito na preparação das pessoas, no sentido de um profissional poder planejar, saber executar, mas principalmente criar um ambiente colaborativo, né? Então o ambiente da Alelo hoje é um ambiente aberto, um ambiente colaborativo, que eu acho que isso reforça muito a cultura da empresa, voltada para a inovação, uma empresa ágil e uma empresa preparada com foco no cliente. Raul, para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, quais são as principais características para lidar com a área de recursos humanos na Alelo? É tecnologia? É educação? Quais são os pilares que norteiam as ações da Alelo nesse sentido de desenvolvimento de pessoas? Eu acho que principalmente é criar cultura de colaboração. Eu diria que esse é o desafio muito grande. Estarmos todos juntos com objetivos, trabalhando com o único objetivo da companhia, né? E essa cultura de derrubar barreiras de hierarquia, uma cultura de diálogo aberto, uma cultura de o constante feedback. Hoje as pessoas, não adianta você implementar um planejamento de carreira de muitos anos, dar feedbacks semestrais, isso não funciona mais no mercado. O empregado hoje, o colaborador hoje, ele quer o feedback constante. Então eu vejo que isso aí é a nossa diretriz, uma companhia despojada, uma companhia prática, objetiva e sem todo esse processo de hierarquia, que é mais ou menos isso aí que vem mudando muito o mercado e a expectativa dos nossos colaboradores. Educação e acompanhamento. Exatamente. Raul, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Eu que agradeço, um prazer. Agora vamos ver mais algumas notícias muito curiosas na segunda parte do nosso quadro, O Giro no Mundo. Drone anti-tubarão. O governo australiano vai lançar centenas de drones para monitorar o mar e as praias do país. O principal objetivo dos aparelhos será detectar tubarões e alertar banhistas e surfistas que possam estar sob perigo. A tecnologia utilizada é muito sofisticada e pode distinguir os grandes tubarões de golfinhos e outros animais marinhos para evitar confusões. Vários países deveriam adotar esses drones, inclusive o Brasil. Todo lugar que oferece riscos de ataques de tubarões devem ser, além de sinalizado, evitado pelos banhistas. Agora, pelo menos na Austrália, o uso de drones certamente vai deixar as praias mais seguras para um mergulho. Combustível artificial. A Bosch, empresa alemã que fabrica peças de carros, está ajudando a produzir um novo tipo de combustível neutro. A ideia consiste em usar gasolina e diesel que utilizem a mesma quantidade de gás carbônico necessária para tornar um produto neutro em relação ao meio ambiente. Um instituto de tecnologia do país já desenvolveu a primeira instalação para produzir combustível desse tipo. A indústria alemã sempre foi pioneira em questões que envolvem a criação de peças e combustíveis mais ecológicos. Não apenas na Alemanha, mas também em várias partes do mundo, vemos diversas iniciativas que têm como objetivo tornar o nosso planeta um lugar melhor para todos. Compacto no espaço. Após muitos anos de testes e pesquisas conduzidos secretamente, a NASA anunciou o novo substituto para os ônibus espaciais aposentados no começo dessa década. O modelo é menor que os projetos antigos,
mas também é mais eficiente na movimentação. A ideia é usar a nave para levar astronautas para a estação espacial de volta para a Terra. O veículo também poderá ser equipado com módulo de carga para transporte de itens grandes. Depois das tragédias envolvendo alguns ônibus espaciais americanos, eu espero que agora a NASA possa criar um veículo que verdadeiramente ofereça segurança aos seus tripulantes. Nenhuma pesquisa espacial, por melhor que seja, justifica as vidas perdidas até hoje. Você já cumpriu suas metas para este ano? E na sua empresa? Falta muito? Dá tempo de recuperar até o fim do ano ou vai deixar para o ano que vem? No plano pessoal, você pode se perdoar por não ter feito tudo aquilo que planejou. Mas no campo profissional, muitas empresas são implacáveis e simplesmente demitem as pessoas que não cumprem suas metas, principalmente se você for um profissional de vendas. Nossa reportagem vai mostrar agora qual a melhor forma de estabelecer metas, quais aspectos você deve levar em conta e como cumprir tudo dentro do prazo estipulado. Vamos conferir? As organizações que desejam crescer e se desenvolver em seu segmento de atuação precisam de um planejamento estratégico forte e bem orientado para resultados. Devem levar em consideração a importância das metas para empresas, permitindo que toda a equipe esteja envolvida no desenvolvimento e na busca aos objetivos traçados. As metas são recursos utilizados pelas empresas para transformar seus objetivos em sucesso. Suas aplicações são realizadas através de uma gestão estratégica e sua utilização correta pode alterar positivamente o cenário do negócio. Algumas companhias oferecem até bônus e prêmios para quem conseguir atingir as metas estipuladas e servem como combustível no trabalho. Nós temos um hábito de colocar meta para tudo praticamente que a gente vai fazer, né? Quando a gente está falando de resultado financeiro, a gente está falando de venda, de faturamento, a gente tem meta diária, a gente tem meta da semana, a gente tem meta mensal e anual, né? Quando a gente está falando de meta de goal também, né, de entrega de algumas coisas, porque às vezes projetos, então a gente tem uma data para entregar esse projeto, a gente tem às vezes um resultado para conquistar através daquilo. As empresas costumam fazer um estudo de mercado e utilizam ferramentas para acompanhar as metas. Algumas comparam os resultados dos anos anteriores para ter uma noção do que cobrar da equipe e medir se é factível ou não, evitando metas inalcançáveis. A gente tem algumas ferramentas de acompanhamento de metas e óbvio que a gente trabalha com metas para todos os níveis da empresa. A gente está falando de uma empresa onde tem metas para o público interno, tem meta para o público externo, né? A gente fala de meta para venda, a gente fala de meta para resultados financeiros e a gente faz a gestão e acompanhamento dessas metas ao longo do ano numa jornada que previsto vários momentos para essa análise das metas, para a gente não olhar só no final e de repente enxergar que já não atingiu, ou enfim, que precisava ter feito algo que não fez. Existem diferentes tipos de cobranças no mundo corporativo e muito depende da forma com que são estipulados os objetivos. A meta realista é a possível de ser atingida. No modelo mais agressivo, colocam um percentual a mais, muitas vezes fora do comum, já imaginando que não vão conseguir atingir o objetivo final, mas que chegará próximo disso. A gente sempre tem meta realista, né? São metas realistas, mesmo porque a gente entende que, como o vendedor ele é comissionado, ele sabe que quanto também ele superar a meta, né, maior será a comissão dele. Então a gente sempre propõe, né, metas bem realistas, até para criar um estímulo, né, para que ele sempre chegue na meta. Buscando deixar o ambiente de trabalho mais leve, uma maneira que as companhias encontraram para incentivar a equipe a buscar os objetivos foi por meio de campanhas que resultassem em prêmios e bônus para os vencedores, sejam brindes, jantares,
ou até viagens para o exterior. A gente fez sempre campanhas pontuais, 2, 3 meses, com gift card, sempre que é uma questão que a gente faz, assim, a gente pensa que é muito importante, é expor para todo mundo. As pessoas precisam ser vistas, não só entregar o brinde e falar muito obrigada, você foi o melhor, mas mostrar para a empresa inteira que eles, né, porque a gente nunca premia um só, que essas 3 pessoas, a campanha de agora são os 10 melhores, que essas 3, 4, 10 pessoas são realmente os melhores para todos. Então, esse cuidado de mostrar realmente para eles e a gente depois fazer prêmios maiores que eles pudessem sempre compartilhar com a família. Então, é a segunda vez que a gente faz, tem dado resultados, percentualmente, tem mês a mês crescido muito com relação até o ano passado, os nossos números. E aí a questão da viagem, agora do cruzeiro, enfim, sempre levando acompanhante e tendo outros prêmios. A Aurenice ficou em primeiro lugar em uma das campanhas organizadas pela empresa e seu prêmio foi uma viagem para a Colômbia. Ela conta da motivação que uma ação como essa pode dar aos colaboradores e a lição que pode tirar não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Quando você tem uma meta você atinge, né, eu acho que isso é uma realização, né, uma realização não só profissional, mas pessoal também. Isso me ajuda bastante a querer conquistar alguma coisa e saber que eu sou capaz, né, que eu posso correr atrás, dar tudo de mim, né, algo que eu nem sei que existe dentro de mim, entendeu? Mas eu corro atrás e eu sei que eu vou conseguir conquistar aquilo ali. Não só no trabalho, mas na vida também. É fundamental que todos os colaboradores também sejam envolvidos nessas ações, desde o planejamento até sua finalização. Assim, são evitados alguns gastos desnecessários, os recursos são otimizados e o relacionamento com todas as áreas da companhia é reforçado, com foco, é claro, no propósito final: atingir as metas. Não são poucas as pessoas que têm dificuldade em estabelecer e cumprir metas, seja na vida pessoal ou profissional. O mais difícil não é definir, mas conseguir ir até o fim e cumprir o que foi proposto. É preciso ter uma estratégia bem definida para não perder o foco no meio do caminho. Já pensou em pedir a ajuda de um coach? Esse profissional acompanha de perto suas necessidades para entender o que você precisa e apoiá-lo na descoberta do melhor caminho para alcançar o objetivo. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com 4 diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. VitaFine. E agora confira comigo uma reportagem que preparamos para você. Escândalos de corrupção, fraudes e outras práticas ilegais envolvendo grandes executivos e empresas têm sido notícias comuns. Muitas companhias conhecidas em todo o país e com uma reputação de anos colocaram tudo a perder por decisões e comportamentos ilícitos. Preocupadas com esse tipo de postura, as organizações passaram a implantar um conjunto de medidas para evitar qualquer deslize de seus gestores e colaboradores. A constante discussão sobre ética, ampliada por operações como a Lava Jato, tem feito as empresas investirem numa análise minuciosa dos candidatos. Com a ajuda de consultorias especializadas, elas fazem diversas entrevistas para analisar as tendências comportamentais desses profissionais. Tudo para evitar a ligação com fraudes ou com pessoas que possam prejudicar a reputação das organizações. A Lava Jato, com certeza, ela alavancou esse tipo de serviço, né? Então, por exemplo,
Hoje em dia, uma menção de corrupção ligada a uma empresa carrega um risco reputacional muito grande. Então, a pressão popular e a pressão da mídia em questões éticas de corrupção certamente alavancaram. Inclusive, no último ano, nós estimamos aproximadamente 20% o aumento nesse tipo de serviço. Alguns especialistas garantem que o aumento da procura não está ligado a uma mudança real nas organizações, mas sim a uma obrigação prevista por lei. Fazendo um levantamento mais profundo, subjetivo, sobre a ética da pessoa é uma coisa mais recente. Está sendo feito não tanto porque as empresas querem pessoas éticas, mas eles estão fazendo isso por força das obrigações legais, das leis de anticorrupção, que eles têm a obrigação de fazer algum tipo de vetting ou avaliação da ética da pessoa. Independente do motivo, grande parte das companhias tem apostado na chamada diligência prévia para contratar seus candidatos. A ferramenta consiste na investigação e na verificação de informações alegadas pelo profissional sobre suas experiências anteriores e formação. Dentro desse conceito, aparece o background screening, ou background check, que realiza a revisão da reputação do indivíduo. O background screening é uma verificação que nós fazemos antes de uma contratação. Então, por exemplo, as empresas estão preocupadas com trazer para dentro de casa pessoas éticas, responsáveis e que não têm problemas no passado. Então, nós fazemos essa verificação com base em registros públicos, entrevistas com pessoas que já trabalharam com essa pessoa e outras pesquisas para identificar riscos relevantes. Nós vamos verificar, por exemplo, envolvimento em processos judiciais, o histórico dessa pessoa na mídia, a participação dela em possíveis sanções ou multas, participação em atividades antiéticas, como algum tipo de sanção da CVM, por exemplo. E, em certos casos, inclui sim entrevistas com fontes, e geralmente são pessoas que trabalharam com esse candidato, ou que foram gestores desse candidato, mas são fontes que nós identificamos e não fontes identificadas pelo candidato. Existem diversas maneiras de aplicar a diligência nos candidatos, mas algumas ações ajudam a entender melhor o comportamento do profissional, como entrevistas pessoais, aplicação de uma ferramenta psicométrica e uma simulação de casos reais. Talvez a melhor maneira é colocar a pessoa em várias situações e avaliar como vão reagir. Ainda que cada ser humano tenha o seu próprio nível de ética e compliance, os especialistas garantem que é muito fácil detectar um desvio de conduta em grande parte dos casos, a partir desse contato. Hoje, todo esse processo leva em média 2 semanas e pode ser feito com ou sem o conhecimento do candidato, de acordo com a vontade da empresa. Por conta disso, um dos principais questionamentos sobre a aplicação das ferramentas de diligência é o limite entre a pesquisa sobre o comportamento anterior do profissional e sua privacidade. Mas a maioria das empresas que trabalha com esses serviços garante que só utiliza dados públicos e de entrevistas consensuais com fontes. Apesar de nós verificarmos sim a presença dessa pessoa em redes sociais e o tipo de comentário, esse tipo de informação, geralmente são informações subjetivas que não fazem parte da nossa análise. O nosso foco realmente é informações objetivas do histórico dessa pessoa, né? Então eu entendo que até recrutadores possam fazer esse tipo de pesquisa, mas não é o foco do nosso trabalho. Em tempos de crise e de uma sociedade cada vez mais interessada em discutir corrupção e desvios de conduta, todo cuidado no ambiente corporativo é bem-vindo. A prática de background check ou simplesmente de análise de risco é a proteção de marca e a reputação, que garantem a sustentabilidade da cultura da organização e influenciam não só em seu desempenho interno, mas também sua relação e posicionamento no mercado. E agora vamos ao nosso quadro O Que, Quando e Como. Hoje o nosso quadro O Que, Quando e Como é sobre liderança. Antes de tudo, é importante dizer que qualquer pessoa pode desenvolver a habilidade de liderança.
Há milhares de livros e centenas de treinamentos nesse sentido. Existem muitas lendas sobre atitudes que líderes devem ter para alcançar o sucesso. No entanto, muitas vezes os conselhos dados podem ser justamente o oposto do que é preciso para liderar. Existem diversos tipos de liderança. Tem aqueles que já nascem com características acentuadas que o credenciam a essa posição, como proatividade, organização, comprometimento e outros que precisam de treinamento para alcançar essa posição. A liderança de cada uma delas vai depender do perfil do líder. Há aqueles que são mais carismáticos, outros mais técnicos, o perfil inspirador, o motivador. Para chegar ao cargo de liderança, é fundamental ter um dos principais pré-requisitos: saber lidar com gente. Muitas pessoas têm um currículo muito bom no aspecto técnico. Estudaram em ótimas faculdades, fizeram cursos de especialização, mas ao chegarem em um cargo de liderança, fracassam. De modo geral, qualquer um pode aprender técnicas para se tornar um bom líder. E aqui entra, inclusive, o papel do coaching. A diferença é que essa liderança será mais ou menos efetiva de acordo com o carisma e com a relação da pessoa com os demais colaboradores. Se a empresa estiver em busca de alguém já pronto, ela precisa estar atenta ao relacionamento interpessoal. Quem consegue magnetizar as pessoas ao redor e mantê-las engajadas e motivadas já aponta sinais positivos para a liderança. Mas a parte disso, é preciso também observar a capacidade de tomada de decisões e a coerência entre planejamento e ações. Um líder nato ainda será um curioso por natureza, buscando sempre se manter atualizado do mercado e criando novas soluções para os problemas. Saberá ouvir e entender as solicitações dos colaboradores, além de nunca se deixar abater por um problema. O perfil de líder, na realidade, reúne várias características que vão desde as mais básicas, como pulso firme, organização e pontualidade, até algumas mais contundentes ao cargo, como saber delegar, saber ouvir e ter um excelente relacionamento com as pessoas. Todas essas características são percebidas no dia a dia e ajudam as companhias a escolherem os melhores indivíduos para cada tipo de liderança. Antes de ser um líder para fora, você precisa ser um líder de si mesmo. Isso significa ter plena consciência de seus pontos fortes e fracos, além dos objetivos pessoais e profissionais. Nesse processo, você pode contar com a ajuda do coaching. A partir daí, você precisa ser um profundo conhecedor da sua empresa, entendendo onde ela pode melhorar e como você pode contribuir com isso. Trace planos, metas realistas e engaje seus colaboradores nesse sistema. Saiba ouvir e garantir o feedback adequado para o time. E, acima de tudo, esteja sempre pronto para aprender. Confira agora os próximos cursos da Sociedade Latino-Americana de Coaching. Os próximos cursos do Professional Coach Certification acontecem entre os dias 9 e 12 de novembro nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. O Foco em Gestão está chegando ao fim, mas você já sabe, temos um encontro marcado todo fim de semana aqui na Record News. Acesse nossas redes sociais e deixe seu comentário. Indique um tema que você queira saber. Fale com a gente. Espero você aqui no próximo sábado às 9 da manhã e também não deixe de ver a nossa reprise no domingo às 18 horas da tarde. E se estiver fora do país, também estamos na Record Internacional. Até a próxima!